Tá gravando. Boa noite. Hoje vou dar Mercosul, União Europeia e falar um pouco do Brexit. A gente falou de NAFTA e retomando. é, Meu Deus, tô perdido. Vamos falar de Mercosul. Vocês estão vendo a tela do Mercosul? Ou vai ter que abrir de novo? Estão vendo? Podem falar, por favor. Estamos vendo. Ok. Sim. Então, então beleza. Agora tem o Mercosul. Quer dizer, o colega lá estava falando que os componentes que formam um bloco econômico é mercado comum, zona de livre comércio, quais são os outros dois? União monetária. União aduaneira. Ótimo, beleza, é isso aí. Então, Mercosul, vamos falar um pouco do Mercosul, gente. Mercosul é um bloco econômico que foi criado pelos países da América do Sul. Então, vamos lá, Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Ele, como eu falei, é um bloco econômico constituído por países da América do Sul. E seu nível de bloco econômico ele atinge na questão da união aduaneira, né? É classificada ainda só como união aduaneira, ela não possui como posso falar, um mercado comum ainda e também não possui a questão de uma união monetária. Ela foi criada em 91 no Paraguai, no Tratado de Assunção. Para quem não sabe, Assunção é a capital do Paraguai, viu? E ela foi assinada pelos presidentes do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, esses 4 países criaram o Mercosul. São os 4 países que iniciaram esse bloco econômico aqui na nossa região da América do Sul. E esse acordo, na verdade, ele estabelece a criação do mercado comum, né? Do Sul, o Mercosul. E vamos falar um pouco dos objetivos do Mercosul, né? Ele nasceu principalmente com o motivo, né, principal dele foi promover a integração econômica entre os países membros, né, a fim de fortalecer suas trocas comerciais e constituir um mercado comum, né, coisa que vamos ver, né, se o Mercosul ele possui realmente de fato um mercado comum. E tem a União Aduaneira Inclusa, né, quem não sabe é referente àquela inclusão, né, da tarifa externa comum, a TEC, que os países membros desse bloco adotam para suas exportações e importações. E vamos falar um pouco a respeito dos países membros, né? Vamos lá, né? Então, o Mercosul, retomando, ele começa com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E nos anos seguintes, ele foi tendo países que foram sendo convidados, foram entrando, né? O Chile e Bolívia, em 96, 5 anos depois, né? O Peru, em 2003, Equador e Colômbia, 2004. Aí a gente tem os países observadores, México e Nova Zelândia. Países associados são que pertencem ao Mercosul. Esses observadores geralmente são que têm algum tratado comercial, mas não significa que eles participam do bloco, né? Respectivamente. Podem ter tratados comerciais com os países que pertencem ao Mercosul. E temos a Venezuela, né? Que foi aceita em 2012 e suspenso como membro em dezembro de 2016. Por que que ela foi suspensa? Não, por que você acha que ela foi suspensa, meu amigo? Ah, mano, sei não. O que você acha que está acontecendo? O que está acontecendo com a Venezuela nos últimos anos? Altas Crise crises. econômica. Tá, crise econômica. Além da crise econômica, quais crises a Venezuela está tendo? Política? Principalmente política, né? Ela tem dois agravantes, econômica e política. Depois da. Eu vou explicar depois, né? Por que a suspensão da Venezuela, nesse slide, com mais calma. A Venezuela ela possui uma crise muito forte hoje, politicamente e economicamente, depois da morte de Hugo Chávez, quem assume é Maduro, né? Mas aconteceu diversos casos de escândalo, né, na Venezuela politicamente. Alguns falam em fraudes na questão de urnas na eleição de Maduro.
Alguns falam até de golpe do governo de Maduro, assassinatos da oposição por parte do governo do Maduro, essa crise econômica, porque a Venezuela tem uma crise muito frágil, né? A maioria do PIB dela pertence ao petróleo, né? E quem sabe, o petróleo viveu anos bem conturbados, né? Com a queda do preço para baixo. Então, assim, é um país muito instável, né? Enfim, eu vou falar com mais detalhes. Então, vamos falar. A gente tem a questão do Paraguai, primeiramente, né? A suspensão e retorno do Paraguai, né? Em 2012, Argentina, Brasil e Uruguai decidiram suspender o Paraguai do Mercosul. O motivo se trata devido a questões políticas, né? Falam que o Paraguai, dentro do país, ele teve problemas, né, no seu governo em relação a questões da democracia, né? Que parece que rolou um processo de impeachment do presidente Fernando Lugo, né? E parece que esse processo não foi muito legal, né? Não foi legal, né? Aí vocês podem questionar, né, se o impeachment 2016 foi legal ou não no Brasil. Aí a gente tem diversas opiniões, eu não vou pôr meu ponto de vista, mas para alguns foram golpe, para outros falaram que não, né? E em relação ao Fernando Lugo, parece que ocorreu um golpe, né, nas eleições, enfim, e rolou esse processo de impeachment, né? Parece que foi antidemocrático, esse impeachment não teve motivos reais, né? Então, o Paraguai foi um dos primeiros países do Mercosul a ter a suspensão. Aí a gente tem a questão da Venezuela, né? Entrada e suspensão da Venezuela, né? Vamos falar um pouco da Venezuela. A Venezuela é um caso mais complexo, né? Então, a gente tem, então, no perigo do que o Paraguai foi... No período que a Venezuela entrou, o Paraguai era, então, opositor à entrada da Venezuela, né? Em 2012, no Mercosul. Os três países fundadores, né? Contando com o Paraguai, promoveram, então, algumas polêmicas em relação à adesão da Venezuela. E isso aí se deve porque a Venezuela nunca foi um país consistente politicamente e economicamente. Antes do governo do Chávez, governos anteriores, a Venezuela sempre foi um país que passou por tensões políticas e por problemas econômicos. Nunca foi um país que teve uma estabilidade. E para isso, querendo ou não, por isso que a gente tinha algumas oposições, né, de países da Mercosul, né, pela entrada da Venezuela, principalmente a partir do Paraguai, porque é um país que sempre, posso falar, muitas vezes possui um governo autoritário, um governo bem centralizador. Era um país que não tinha muitos acordos comerciais com outros países. Então, assim, não sei se seria um país que agregaria economicamente o Mercosul, né? E a gente tem em dezembro de 2016, né, que a Venezuela foi suspensa, né? No início, um dos motivos foi a questão do país não cumprir acordos e tratados, né, que eram requisitos para a permanência, né, do Mercosul. E esses acordos e tratados, eles seriam mais ou menos assim, cumprir, se eu não me engano, questões relacionadas a estabilidade econômica, uma estabilidade política. A Venezuela não conseguiu cumprir isso, fora acordos comerciais, né, com os próprios países do bloco. Então, isso, querendo ou não, foi cheirando um desgaste. E, por fim, essa questão, né, da morte do Hugo Chávez, da questão do Maduro, essa tensão política meio que fez os países não quererem mais a Venezuela de volta. Falar um pouco das características, né, do Mercosul. Assim, o Mercosul está tentando ter hoje em dia um mercado comum, né? A questão de políticas ligadas a pessoas transitando livres nos países do bloco, sem precisar de visto, poder fazer comércios, não ter essa burocracia de poder
pessoas poderem investir nos outros países, abrir comércios pequenos, enfim, uma burocracia. Porém, ela nunca alcançou esse estágio de mercado comum, né? Ela é mais característica, como falei no início, de união aduaneira, quando a gente começou a falar agora de Mercosul. Porque, vamos ser sinceros, né? Se você pegar na conjuntura, Mercosul é um bloco econômico que nunca foi organizado de fato. Porque os países da América do Sul, a maioria deles, passaram por diversos problemas políticos e econômicos e até hoje enfrentam isso. Você vê Brasil, Argentina, a própria Venezuela que fez parte, a Bolívia é um país que hoje vive conflitos tensos, principalmente politicamente, né? Aquela briga que está tendo no governo do Evo Morales, né? Que parece que, se eu não me engano, ele foi deposto. Enfim. E a gente também tem assim, países que sobressaem, né? O exemplo do Chile, do Peru, mas são, assim, casos atípicos. Então, assim, também nunca foram países unidos, né? Nunca teve essa questão do mercado comum e nunca também, de fato, levaram a sério a questão dos tratados comerciais entre eles, né? Da questão da união aduaneira, muitas vezes. Enfim, então, a gente pode dizer que o Mercosul é basicamente assim, cada um por si, Deus por todos, né? Assim, eles só fazem negócios entre si, alguma coisa, quando é benéfico entre eles, assim, de fato. Quando não é interessante para as duas partes, não rola negócio. Então, é isso. E falando um pouco como que funciona a política do Mercosul, né? Enfim, a gente tem uma presidência rotativa, cada vez é um país que fica representando a liderança do Mercosul, né? E é feito de ordem alfabética, para vocês verem, né? Que essa chefia dura no período de 6 meses, né? Então, olha como que é, né? Então, a gente tem uma rotação na presidência, na liderança do Mercosul, a cada 6 meses vai trocando. Então, vamos falar um pouco na prática, né? O que é o Mercosul de fato? É um bloco econômico, né? Com status de união aduaneira, e adota a questão da TEC, né? Da Tarifa Externa Comum, e tem grande instabilidade política e econômica nos seus países membros. E, além disso, eles estão condicionados, né, a diversas coisas, né? Por exemplo, o Brasil é um país que mais se beneficia na questão do Mercosul, porque ele exporta mais, mas também é um país que mais beneficia. Ele, na verdade, ele consome mais do que exporta mais para os países do Mercosul. Então, às vezes, para pensar, não é tão vantajoso no final das contas. Então, basicamente, o Mercosul é assim, gente. É um bloco econômico com características de união aduaneira. Na teoria, eles tentaram ser um bloco econômico com características de mercado comum e ter uma questão de divisão política entre os países, né? Os países não são unidos e a questão de instabilidade política e econômica nos países membros. Quem não lembra, final do ano passado, agora a Argentina entrou em moratória, né? O que é moratória? O país entrou pedindo falência econômica, né? Não vai conseguir pagar um monte de dívida que deve, dívida externa. Enfim, e acho que é a segunda vez, a terceira vez nesse século XXI que a Argentina pede moratória. Enfim, então é um bloco bem desorganizado e com muitos problemas e muitas tensões políticas. Agora falar um pouco de União Europeia, né? Então a União Europeia basicamente é o exemplo de bloco econômico que funciona que temos na teoria, né? Que compõe os 4 componentes, né? Zona de livre comércio, União aduaneira, mercado comum e União monetária. Alguém poderia me explicar um pouco por que a diferença entre um país europeu que pertence à União Europeia, porém ele não pertence à zona do euro? Na verdade, vamos formular essa pergunta melhor. Todos os países que pertencem à União Europeia pertencem à zona do euro? Você poderia me responder isso? Não pertence.
Não, porque a Suécia e a Suíça, pelo que não me engano, pelo que me engano, não sei, a Suécia e a Suíça eu acho que elas não pertencem à zona do euro. É Entendi. verdade isso? Sim, sim, não pertence. A moeda da Suécia não vou me lembrar qual é, mas a da Suíça é o franco suíço, se eu não estou enganado. É uma das moedas mais valorizadas do mundo. Igual, todos os países não pertencem, que pertencem à União Europeia, não pertencem à zona do euro. Então, assim, a gente tem o exemplo da Suíça, Suécia, como o nosso amigo disse, enfim. Então, vamos falar sobre um pouco a União Europeia, né? Ela foi criada em 1992, então ela é um bloco, querendo ou não, novo, não tem nem 30 anos, com o intuito de cooperar, né? De cooperação econômica e política, né, dos países europeus. E é um país que tem apresentado muitos avanços, né, na relação de integração econômica, social e política, e de moeda comum, que seria o euro, livre de circulação de pessoas. E quem não sabe, eles têm um parlamento europeu, né, formado por deputados dos países membros eleitos pelos cidadãos. Então, esse parlamento europeu, quem não sabe, muitos dos países europeus são países parlamentaristas ou monarquias parlamentaristas. Porém, para decidir coisas relacionadas ao bloco econômico, o que é bom para todos os membros que pertencem, eles criaram um parlamento europeu. Então, assim, é um parlamento que tem deputados de diversos países e um líder, né, um chanceler. O país tem 27, é um país atualmente com 27 membros, ou 26, hein? Isso aí deu uma atualizada, hein? E aí, é 27 ou 26 membros, gente? É 26 por conta do Reino Unido? Então, né? Parece que o Reino Unido não pertence mais, né? À União Europeia. Eles vazaram, foram embora. Reino Unido que é composto, né? Alguém lembra os países que compõem o Reino Unido? País de Gales, Escócia, Irlanda, Do Norte. Irlanda do Norte, e Inglaterra. Inglaterra. Irlanda não participa. Irlanda do Norte, Inglaterra, País de Gales e Escócia, né? Então a gente tem. É o país que, se eu não me engano, é o bloco econômico, perdão, que tem mais membros, né? Mais países membros. Então a gente tem a Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Reino Unido não faz mais parte. Eles foram embora, pediram para sair. E então vou falar um pouco da questão, né? Acho que características da União Europeia só reforçando, né? O mercado comum, né? Que é uma das mais avançadas integrações entre os países, visa a eliminação das tarifas aduaneiras, a integração total de circulação de bens, mercadorias e capital e pessoas, né? Então, pessoas podem circular livre, mercadorias também, e não tem tarifa. Que bom. E tem a União Econômica e Monetária, né? Os países adotaram uma moeda única. A maioria dos países do bloco, obviamente. Vamos então falar como foram esses estágios até chegar à União Europeia, né? Quem não lembra, na última aula que eu falei da questão da Benelux, né? Que foi um dos primeiros embriões de que formaria um bloco econômico, né? Que era por Bélgica, Holanda, que é Netherlands, e Luxemburgo, né? Que era entregar os três países em um mercado comum e reduzir suas taxas aduaneiras, né? Suas tarifas. Apesar da existência da União Europeia, a Benelux ainda existe como União Benelux. Então, assim, ela foi o embrião da formação da União Europeia. Aí a União Europeia ela tem um segundo estágio, né? Antes de se tornar a União Europeia, né? Que se chama SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.
Essa seca, ela é, para muitos autores, economistas, cientistas políticos, eles não consideram a Benelux como a origem da União Europeia, e sim a seca, né? Que foi criada em 52 e composta pelos países da Benelux, né? Juntamente a França, Itália e a Alemanha Ocidental, também chamada e conhecida como Europa dos Seis, né? Então eram 6 principais países europeus naquela época, ou um dos 6 principais, né? E com isso também, a SECA ela foi criada a partir de um plano chamado Plano Schuman, que foi um planejamento econômico criado pelo governo francês a partir de integrar os países voltado à economia siderúrgica. Esse objetivo ele tinha como assim uma grande questão estabelecer dentro desse país membro a produção de carvão mineral, minério, enfim, commodities no geral, né? Para, querendo ou não, ajudar nessa questão econômica, nessa questão de comercial. Então, diante disso, a SECA ela basicamente foi uma comunidade voltada, uma comunidade econômica voltada, né, mais na integração siderúrgica, econômica, né? Com isso, a gente tem o terceiro estágio, né, que é o mercado comum europeu ou comunidade econômica europeia, né? Ela surge em 57, em Roma, no Tratado de Roma, e já tem a questão de ampliar o mercado consumidor interno e, querendo ou não, aumentar a produção industrial dos países europeus, né? E ela começa a ter mais entrada, começa a ter membros, né, entrando, né? O bloco econômico, ele começa a ter a Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, entrando em 73, a Grécia em 81, Espanha e Portugal em 86. Era a Europa dos 12, né? Além dos países, daqueles 6 países, né? A Benelux, França, Alemanha Ocidental e Itália, ele começa a ganhar mais 6 membros novos, né? E no final das contas, né? Com o fim da Guerra Fria em 89, e a Alemanha Oriental sendo unificada novamente com a Alemanha Ocidental, eles também, a Alemanha Oriental ela foi incorporada ao mercado comum europeu. E com isso a gente tem o quarto estágio, que esse estágio é muito importante, acho que assim cai muito em vestibular, que é o Tratado de Maastricht, né? Maastricht, que não sabe, ficar na Inglaterra, ele acontece em 91, esse Tratado de Maastricht, com os objetivos do mercado comum europeu, né? Que tem estabelecido a livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços, né? Entre os países membros. E com isso a gente começa a ter o pontapé da União Europeia, né? A partir desse Tratado de Maastricht, na Inglaterra. E começa tendo o país entrando, né? Em 95 a gente tem a entrada da Suécia, da Finlândia, da Áustria. Então, a gente já tem a Europa dos 15. Em 2004, entrega um bloco de ilhas de Malta e Chipre. Além disso, alguns países do antigo bloco socialista soviético também ingressaram, né, na União Europeia, que é a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia e a Bulgária. E a gente também possui os Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2007, temos Bulgária e Romênia, né, que foram os 2 últimos países a entrar na União Europeia. Então, com isso, o Tratado de Maastricht ele foi o estágio final para a criação da União Europeia. E no dia 1º de julho de 2003, temos a Croácia integrando também, formando a Europa dos 28. Então, a União Europeia hoje ela tem 27 países, né? Ao todo. E a gente tem a Croácia, que também adotaram o euro. Na verdade, eles já adotaram o euro, né? Eles não tinham adotado. E a gente vai falar um pouco também da criação do euro, né? Como que aconteceu, né? Além do bloco econômico da formação da União Europeia, a criação do euro é muito importante. Ele foi criado durante o Tratado de Maastricht
Porém, o euro começou a ficar em circulação a partir de 2002, então o euro não tem nem 20 anos. Ele não está em circulação, não faz nem 20 anos, é uma moeda nova, recente, ela é novinha, tem idade de, acho que muitos aí, né, 18. E, assim, alguns países, por exemplo, a Dinamarca, né, e quando a Inglaterra, né, o Reino Unido fazia parte da União Europeia, eles preferiam Suíça também, Suécia, esqueci de acrescentar, adotarem a sua moeda nacional, em vez de adotar o euro, perdão, continuar com a sua moeda nacional e adotar o euro. O euro também ele se tornou uma moeda muito forte, né? Ele teve um rápido crescimento e passou a ser um grande, assim, contraponto, rivalizar junto com o dólar, né? Porque também ele começa sendo uma moeda utilizada em políticas financeiras internacionais, como o dólar enfim. Perdão. Estão enxergando de novo aí? Estão enxergando o slide? Sim, tá Sim. aparecendo o slide. Beleza. Então o euro hoje é uma moeda que rivaliza muito com o dólar. Ele é uma moeda valorizada porque é uma moeda que é utilizada pelas principais potências econômicas europeias, basicamente. Por exemplo, Itália, Alemanha, França. São países que sempre estão entre as 10 maiores economias do mundo. Fora que você juntar todos os países da União Europeia, agora eu não sei com o Reino Unido saído, mas o PIB fica maior que os Estados Unidos, então a moeda é fortíssima. Aí a gente tem a questão da Turquia, né? Alguns países queriam entrar, né, na União Europeia. A Turquia é uma delas, né? Então a gente vai explicar um pouco, né? Essa relação da Turquia, né? De fato, se ela entrou ou não na União Europeia, né? Então, a Turquia, desde o final da década de 90, ela queria filiar-se, né, no bloco europeu. Porém, assim, existem alguns contrapontos, né, porque ainda ela não entrou. Primeiro, né, a questão geopolítica. A Turquia é um país também que tem muitos problemas políticos e econômicos, né, um país que está em desenvolvimento, não é um país que está estabelecido, estável, igual os países que pertencem ao bloco. E os europeus têm muito essa da questão, né? Porque a Turquia é um país hegemonicamente, quem sabe, muçulmano, né? E acredita-se que tem muitos grupos terroristas radicais religiosos, né? Então eles têm medo dessa questão da cultura muçulmana avançar dentro da Europa. E, querendo ou não, na Europa se tem muito essa questão da xenofobia forte, né? Em relação aos islâmicos, africanos, latinos, enfim, são asiáticos. Então, os europeus, por N motivos, né? Por medo de perder empregos, escassez de empregos, várias crises, por questão de terem lutado sempre por um bem-estar social, terem conseguido e não querem que outras pessoas que vêm de fora usufruem dessa conquista, né? É uma visão bem nacionalista de muitos países, mas não digo que seria a maioria, viu? Acredito que os países da Europa Ocidental são mais abertos do que os países do leste europeu, né? Os países do leste europeu são países mais conservadores nessa questão. E então, assim, é uma questão complexa essa questão turca. Quem não lembra, um tempo atrás, a Turquia tinha um presidente chamado Erdogan. Esse cara, inclusive, ele parece que foi meio que deu um golpe militar lá na Turquia, estava iniciando um golpe, então meio que estava matando inocentes, tudo. Então, assim, é complexo, né? A adesão de um país que é instável politicamente, o bloco querer adotar, porque querendo ou não, isso pode refletir na questão do euro, na questão da economia dos outros países, porque quem não sabe, a União Europeia, ela também coopera, né? Quando algum país entra em crise econômica, essas coisas, os países que têm uma economia mais saudável começam a salvar financeiramente, né?
Quem não lembra 2008, a crise econômica, né, que o mundo sofreu, aquela crise imobiliária, né, a bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, espalhou pelo resto do mundo. Países como Grécia, Portugal, Espanha, Itália quebrando, e países do bloco europeu como a Alemanha, o Banco Europeu, o Banco Mundial, tendo que socorrer esses países e colocando um monte de sanções econômicas também em cima desses países, um monte de sanções para esses países poderem se reestruturar, né? E assim, bom, também tem a questão também do ex-ministro turco Abdullah Gül, né? Que ele falou que a Europa, de fato, deveria provar que não é um clube cristão, né? Como eu falei, eles não aceitam muito bem a questão de receber pessoas de fora, principalmente islâmicos, né? Enfim. Então a gente tem basicamente isso, né? Retomando alguma dúvida, antes de encerrar a conclusão aqui, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Então a gente tem, como posso falar, a União Europeia como exemplo, retomando o que eu falei, é um exemplo de bloco econômico hoje. É um bloco econômico que é caracterizado por mercado comum, zona de livre comércio, união aduaneira e união monetária. É um bloco hoje, se eu não me engano, provavelmente é o mais rico, mais forte economicamente. Porém, é um bloco que encontra, talvez, em dúvidas, né, pela questão da saída do Reino Unido, porque, querendo ou não, isso pode incentivar outros países a fazer a mesma coisa que o Reino Unido fez. E eu vou fazer o seguinte, vou dar semana que vem aula de Brexit e tentar começar com vocês Oriente Médio. Não vou dar hoje não, senão vai ficar mais tempo aí. E agradeço a presença de todos. Alguma dúvida? Hein? Professor, a União Europeia já atingiu o estado de união política? Já, com certeza. Tem um Parlamento Europeu, obviamente. É lá, Então tá bom. União Econômica, Monetária e Política, né? A gente tem o Parlamento Europeu, que é formado pelos deputados. Esse parlamento ele é para gerir a União Europeia, né? Esse Parlamento Europeu e lá decide também, né? Muitas coisas, né? A Ele adesão dos fica em novos Bruxelas? países. Sim, se Ah, não me engano, fica em Bruxelas, na Bélgica. uhum. E para adesão de novos países, expulsão, sanções econômicas, pedir ajuda econômica, enfim, decide basicamente isso, o Parlamento Europeu. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, mas eu acho que chega a ser mais viagem do que dúvida. Não, filho, todo Porque, mundo viaja aqui não tem viagem não, pode falar. Sou de humanas, estou acostumado. Fique porque tranquilo. eu lembro que logo depois da saída do Reino Unido da União Europeia, assim que o Brexit foi, não sei, posso falar que foi concluído no começo do ano, eu lembro de algumas charges e cartoons falando a respeito deles repensarem essa saída para poder voltar para a União Europeia. Então, tem essa questão, né? Assim, mas quando eu falar de Brexit semana que vem, vocês vão entender mais detalhadamente por que a União Europeia não quis perder o Reino Unido e por que o Reino Unido quis sair, né? A maioria da população. Porque tem alguns motivos, eu vou citar alguns motivos, então. Existe a possibilidade, sim, do Reino Unido voltar, não é descartado isso, mas eu acho difícil com o Boris Johnson, atual ministro lá, que está lá, ele querer voltar atrás, né? Porque ele é um cara mais voltado ao Partido Conservador. Porém, assim, a grande questão é quando você pertence à União Europeia, e tem, querendo ou não, entrada de imigrantes, esses imigrantes são redistribuídos, né? E geralmente eles vão nos países mais ricos, né?
tem uma estabilidade econômica melhor. No caso, a Alemanha recebe muitos imigrantes, a França, a Itália, a Inglaterra também recebe, quando participava, recebia muitos imigrantes. Assim, para não falar que eu tô mentindo, só você ver, assim, eu sou um cara apaixonado por futebol. Ver a seleção da França, a seleção da Itália e da Alemanha, quantos caras que vieram de famílias de imigrantes ou são imigrantes que não são nascidos respectivamente nesses países, que vieram do continente africano, que vieram de países como Turquia, países do Oriente Médio, enfim. Você vai ver que são muitas. Então, assim, a Inglaterra já, a população em fato em si, como falo, tem essa questão da xenofobia, não quis receber mais esses imigrantes, porque querendo ou não, cara, esses caras, eles têm espaço, querendo ou não, mercado de trabalho lá dentro, tá ligado? Talvez, não sei, comércios, indústrias agem de má fé e resolvem contratar esses imigrantes pagando um salário menor que eles iam pagar pelo próprio britânico, sabe? Ou então também tem a questão, tipo, mano, não quero. Minha família, nossa população, é que a gente sempre lutou por uma questão de bem-estar social, sabe? Quem não sabe, a Inglaterra, a saúde é pública para quem é inglês. Tô falando no caso específico da Inglaterra. Então, tipo, a saúde lá é universal. Não quero que um estrangeiro que consiga cidadania, tudo mais, fique legal lá, comece a usufruir da mesma coisa que meus antepassados ou eu conquistei, sabe? Não é justo. Eles pensam assim. Aí vem essa questão, né? Se é errado ou certo, tá ligado? Depende do contexto. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vira eu expor, mas assim, a gente tem que olhar os dois lados. E basicamente foi isso, né? Mas eu vou falar isso mais aprofundado, tudo, mas sim, tem muitos ingleses tem muita galera do Reino Unido que gostaria, porque era mais benéfico, né? Aí fica a questão, né? Esses países que não pertencem mais ao Reino Unido, por caso Irlanda do Norte, País de Gales. País de Gales, se eu não me engano, Escócia e País de Gales é Libra que eles adotam, eles não adotam o euro. A Irlanda do Norte já não sei. Mas se a Irlanda do Norte, vamos supor, adotar, não sei se ela adota o euro ou não, preciso agora olhar depois. Mas como ficaria também a questão da zona do euro? E também outra, agora o Reino Unido também tem a questão, você sai da União Europeia, você tinha vários acordos, você tinha acordos comerciais com todos os países. Agora, como você vai fazer? Você vai ter que refazer todos os acordos com os 27 países que estão lá, sabe? Então, tipo, mano, você vai ter que negociar cada coisa, tudo, questão de tarifa, essas coisas. Então, tipo, também tem essa dor de cabeça. Então, tem seus prós e seus contras, né? Na visão deles. Enfim, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Alguém sabe como que faz para. Vou interromper a gravação, então.